Esposa grávida estava em trabalho de parto. Marido estava num iate com a amante. O karma chegou. A dor bateu como um comboio às 3h47 da manhã. Os olhos de June Meredith Alden abriram-se num estalo no calor sufocante de Atlanta, a mão dela estendendo-se instintivamente pela cama à procura de conforto que não estava lá. Os lençóis estavam frios, intocados. O lado da cama de Brano parecia exatamente como quando ela adormecera 12 horas antes. Imaculado, abandonados, lombando. Uma nova contração agarrou-lhe a barriga, e desta vez June não conseguiu abafar o gemido que lhe escapou dos lábios. Com 34 semanas de gravidez, ela sabia que isto não devia acontecer. Ainda não. Não agora. Não sozinha. Bru. A voz dela falhou na escuridão do quarto suburbano de Atlanta. O ventilador de teto zumbia acima, empurrando o mesmo ar viciado que a sufocava há uma semana. Bru, preciso de ti. Silêncio. Os olhos cinzento-azulados de June desviaram-se para a mesinha de cabeceira, onde o telemóvel estava virado para baixo. O coração batia com força contra as costelas enquanto ela o alcançava com os dedos trêmulos. Nenhuma chamada perdida. Nenhuma mensagem. Nada. A casa parecia um túmulo. Cada sombra no corredor parecia sussurrar o que ela tentava ignorar há meses. Ela estava sozinha. Ela estava sozinha há mais tempo do que queria admitir. Uma nova onda de dor atravessou o ar, mais forte desta vez. June dobrou-se, o cabelo castanho caindo como uma cortina à frente do rosto enquanto agarrava a beira do colchão. O bebê, Anthony, estava a chegar, quer ela estivesse pronta ou não. Isto não pode estar a acontecer. Sussurrou para o quarto vazio. A sua intuição de caranguejo gritava o que o coração se recusava a aceitar. Algo estava errado. Algo estava errado há muito tempo. Ela percorreu o telemóvel com as mãos trêmulas, ligando para o número de Bru. Foi direto para o voicemail. A voz suave e treinada dele encheu o silêncio. Chegou ao Bru Dreyer. De momento não estou disponível, mas a sua chamada é importante para mim. Mentiroso. Sussurrou June, terminando a chamada antes do sinal. Tentou novamente. Voicemail. Novamente. Voicemail. As contrações vinham agora de 8 em 8 minutos, cada uma tirando-lhe o fôlego e forçando-a a encarar a realidade que vinha evitando. Ela ia dar à luz, e o pai do seu filho, o marido de 6 anos, não estava em lado nenhum. June forçou-se a levantar-se. As pernas tremiam debaixo dela. O chão de madeira estava frio contra os pés descalços. Quando chegou à casa de banho e viu o reflexo no espelho, ela parecia exatamente o que era. Uma mulher de 31 anos que deu tudo a um homem que nem se dignava a atender o telefone. A sua camisa de noite de algodão prática colava-se à barriga inchada. Sem glamour. Sem fotos dignas de Instagram. Só uma mulher em crise. Exatamente como sempre fora. Real, sem filtros, inconveniente. A dor voltou, e desta vez June teve de agarrar-se ao lavatório da casa de banho para não cair. Agora vinham de 7 em 7 minutos. Abriu a app de transporte com os dedos trêmulos, vendo os carrinhos a moverem-se no mapa como pirilampos no escuro. O condutor mais próximo estava a 12 minutos de distância. Demasiado tempo. Mas que escolha tinha ela? Enquanto esperava, June deu por si a percorrer as redes sociais. Um hábito que desenvolvera nas noites solitárias em que Brano trabalhava até tarde, ou dizia que sim. O polegar dela parou numa foto clara e ensolarada, publicada há apenas 2 horas. A imagem atingiu-a como um murro. O rosto de Brano sorria-lhe do ecrã. O braço em torno de uma mulher de cabelo loiro platinado e olhos verde esmeralda. Atrás deles, a costa da Flórida brilhava ao pôr do sol, e o convés de um iate caro estendia-se como uma promessa de tudo o que June nunca teria. A legenda dizia: a viver a melhor vida. Vida de iate. Paraíso. Abençoados além da medida. A mulher na foto era deslumbrante, aquele tipo de beleza natural que pertence a capas de revista e fantasias masculinas. O top curto revelava um bronzeado perfeito e o sorriso brilhava branco contra lábios brilhantes. O telemóvel escorregou dos dedos dormentes de June, caindo ao chão da casa de banho. Enquanto ela estava prestes a dar à luz o filho dele, Breno James Dreyer posava para selfies com outra mulher. O som da notificação da app de transporte parecia vir de debaixo de água. O condutor estava lá fora. June apanhou o telemóvel.
As mãos já não tremiam. Algo tinha mudado dentro dela. Algo que nada tinha a ver com o bebê a lutar para nascer. A intuição que ela passará anos a reprimir estava finalmente, brutalmente, clara. Pegou na mala da maternidade, que tinha feito sozinha, com esperança de que Brano ao menos fingisse interessar-se pelo nascimento do filho, e saiu para a noite úmida de Atlanta. Quando o Uber arrancou da casa que chamara lar durante 6 anos, June não olhou para trás. Não podia. Porque olhar para trás significava ver todos os sinais que ignorara. Todas as noites em que inventara desculpas para ele. Todas as formas como se tornará mais pequena para caber no mundo dele. O condutor olhou para ela pelo espelho retrovisor. Hospital? Tudo bem aí atrás? June pressionou a mão contra a barriga, sentindo Anthony mexer-se e dar pontapés, como se ele também estivesse pronto para deixar para trás tudo o que conheciam. Estou prestes a estar. Sussurrou. Mas, quando outra contração a agarrou, June não conseguia afastar a imagem do sorriso de Brano. O mesmo sorriso porque se apaixonara há 7 anos, agora partilhado com uma estranha num iate, enquanto a esposa entrava em trabalho de parto sozinha. As luzes da cidade passavam borradas pela janela, e June fechou os olhos, deixando a dor invadir. Ela não fazia ideia de que esta noite seria o começo de tudo, que o abandono que sentia a esmagar-lhe o peito se tornaria a base da sua força, que o homem que a tinha falhado tão completamente enfrentaria, em breve, consequências que nunca vira chegar. Tudo o que sabia era que estava sozinha, com dor, e prestes a tornar-se mãe. Mas ainda não estava pronta para desistir. As portas automáticas do Hospital Northside deslizaram com um sussurro mecânico, e June tropeçou para dentro do caos fluorescente da entrada das urgências. O cheiro antisséptico atingiu-a de imediato, limpo, frio, nada parecido com as velas de jasmim quente que ela imaginara acender durante o parto planeado em casa. Ajudem-me! Ofegou, para a primeira enfermeira que viu, uma mulher negra de meia-idade, de olhos bondosos e farda roxa. Estou em trabalho de parto. 34 semanas. A expressão da enfermeira mudou instantaneamente de rotina para urgência. Cadeira já. Chamou para alguém atrás da recepção. Como te chamas, querida? June Nauden. As palavras saíram entre arfadas, enquanto outra contração crescia como uma onda. O meu marido, ele não está aqui. Ele não sabe que eu. Vamos preocupar-nos com isso depois, disse a enfermeira com firmeza, ajudando June a sentar-se na cadeira de rodas. A sua placa dizia Denise. Agora vamos focar-nos em ti e neste bebê. Enquanto percorriam os corredores apressadamente, o telemóvel de June vibrou na palma da mão. Por um breve segundo, a esperança bateu-lhe no peito. Talvez Brano tivesse visto as chamadas perdidas. Talvez estivesse a voltar a correr de onde quer que estivesse. Mas era apenas uma notificação. Mais um gosto naquela foto do iate. A sala de partos era nada parecida com o espaço calmo que ela idealizara. Luzes fortes, máquinas a apitar, paredes estéreis que refletiam a sua dor. Denise ajudou-a a vestir a bata do hospital e June apanhou um vislumbre de si própria no espelho. Pálida, exausta, completamente sozinha. Há alguém que possamos contactar? Perguntou a doutora Martinez, enquanto a examinava. A médica era mais jovem do que June esperava, com mãos firmes e um jeito direto que, de alguma forma, confortava. A garganta de June fechou-se. O meu marido está a viajar em trabalho. A mentira soube-lhe amarga. Tenho a minha tia, Clary Alden. Mas ela vive em Mon. Há cerca de 1 hora. Vamos ligar-lhe, disse Denise, já a pegar no telemóvel de June. Qual é o número? À medida que as contrações se intensificavam, June agarrava-se às grades da cama, pensando no plano de parto que passará meses a aperfeiçoar. Brano devia segurar-lhe a mão. Devia cortar o cordão. Devia ser a primeira pessoa a pegar no filho deles depois dela. Em vez disso, estava rodeada por estranhos que, em 20 minutos, lhe mostraram mais cuidado do que o marido em meses. June. A voz de Clary saiu pelo altifalante do telemóvel, rouca de sono e preocupação. O que se passa? São 4 da manhã. Estou em trabalho de parto. Chorou June, finalmente libertando as palavras. No Northside, o Brano não está aqui. E não sei onde ele está, e estou assustada. O silêncio do outro lado durou exatamente 3 segundos. Depois,
A voz de Clary voltou, afiada e decidida. Estou a caminho. Nem penses ter esse bebê sem mim. A chamada terminou, e June quase sorriu, apesar de tudo. Se havia uma pessoa no mundo que atravessaria a noite para estar com ela, era Clary. 2 horas depois, enquanto June lutava contra a dor mais intensa da sua vida, ouviu passos familiares no corredor. Clary entrou porta adentro como um pequeno furacão, o cabelo grisalho desalinhado do sono, vestindo uma ceviche antiga dos Georgia Bulldogs e tênis sem meias. Onde é que ele está? Foram as primeiras palavras a sair-lhe da boca, e June não precisava de perguntar quem ela queria dizer. Não sei, sussurrou June, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Está na Flórida. Com outra pessoa. O rosto vincado de Clary endureceu como pedra. Ela fora enfermeira durante 40 anos antes de se reformar, e já vira o suficiente para saber quando uma mulher estava verdadeiramente sozinha. Sem dizer uma palavra, pegou na mão de June, o aperto firme e quente. Então fazemos isto juntas, disse Clary simplesmente, como as mulheres têm feito há milhares de anos. As 6 horas seguintes passaram num nevoeiro de dor, exaustão e determinação. Clary nunca saiu do lado de June, limpando-lhe a testa com panos frios, sussurrando encorajamentos, e de vez em quando, murmurando que pareciam ser insultos criativos sobre maridos ausentes. A doutora Martinez monitorizava o batimento cardíaco do bebê com crescente preocupação. Está em sofrimento, anunciou por volta das 7. Temos de considerar uma cesariana. Não. Arfou June. Eu consigo. Tenho de conseguir. Clary apertou-lhe a mão. Ouve-me, June Meredith. Tens feito tudo sozinha há meses. És a mulher mais forte que conheço, e vais trazer este bebê ao mundo em segurança. Às 10 horas e 47 da manhã, quando o sol de Atlanta finalmente rompeu as nuvens matinais, Anthony James Alden deu seu primeiro suspiro. Mas, em vez do choro alegre que June esperava, ele estava em silêncio. Silêncio demais. Por que é que ele não está a chorar? Perguntou June, a voz a quebrar. Ele está bem? A equipa da UCI neonatal já estava a agir, com eficiência treinada. Anthony foi levado antes que June pudesse ver-lhe bem o rosto, deixando-lhe os braços vazios e o coração destroçado. Sofrimento respiratório, explicou a doutora Martinez com suavidade. É comum em bebés prematuros. Ele está a ser tratado. June olhou para o teto, sentindo-se vazia. O telemóvel estivera a vibrar intermitentemente durante o parto, mas ela ignorara. Agora, quando Clary lhe o entregou, viu 17 chamadas não atendidas de vários números, dezenas de mensagens de texto e notificações de todas as plataformas de redes sociais. A foto do iate tinha explodido durante a noite. Alguém reconhecera Bru, identificara a empresa dele, e os comentários eram brutais. Não é este o tipo cuja esposa acabou de ter um bebê? Que tipo de homem abandona a mulher grávida? Espero que ela lhe tire até ao último cêntimo. June percorreu as mensagens, o coração ficando cada vez mais frio a cada uma. 3 eram do próprio Bruno, enviadas na última hora. Amor, estou a ver umas coisas malucas online. Liga-me. June, isto está a fugir do controlo. Precisamos de falar. Estou a apanhar um voo de volta. Não fales com ninguém até eu chegar. Nenhuma palavra sobre o bebê. Nenhuma pergunta sobre se ela está bem. Clary estava a ler por cima do ombro dela, a expressão ficando mais sombria a cada minuto. 6 anos. Murmurou. 6 anos que passaste a arranjar desculpas para este homem. Pensei que ele me amava. Sussurrou June, a voz mal audível. Pensei que ele queria este bebê. Talvez quisesse, à sua maneira egoísta, disse Clary, acomodando-se na cadeira ao lado da cama. Mas amor não é algo que se liga e desliga consoante o humor. Amor aparece. Amor atende o telefone. Amor não te abandona quando mais precisas. Pela janela, June podia ver o parque de estacionamento a encher com o pessoal da hora de almoço. Pessoas normais a seguir com as suas vidas normais, enquanto a dela desabava à sua volta. Uma enfermeira bateu à porta. Uma diferente desta vez, mais jovem, com um tablet nas mãos. Senhora Alden, tenho algumas informações sobre o seu filho. A respiração de June prendeu-se. Ele está bem? Está estável,
mas vai precisar de ficar na UCI neonatal durante algumas semanas. Pulmões prematuros, mas coração forte. Os médicos estão otimistas. A enfermeira fez uma pausa, olhando para o tablet. Também houve alguma atividade invulgar em relação a pedidos dos média. Ao que parece, houve alguma tensão nas redes sociais sobre a sua família. Clary levantou-se. O seu corpo de 1,5 metro parecia encher a sala com uma energia protetora. Sem média. Sem visitas, exceto família. E se alguém perguntar, vocês não sabem de nada. A enfermeira acenou com a cabeça e saiu. Mas o dano já estava feito. O sofrimento privado de June estava a tornar-se entretenimento público. O telemóvel de June voltou a vibrar. Desta vez, era uma mensagem de texto de um número que ela não reconhecia. Via as notícias sobre o seu marido. Se precisar de aconselhamento jurídico, estou aqui. Sarah Shen, advogada de direito da família. Já estive onde a senhora está. June olhou para a mensagem, sentindo algo a mudar dentro do peito. A dor ainda estava lá, aguda e imediata, mas por baixo dela havia algo mais. Algo que parecia quase possibilidade. Tia Clary, disse baixinho. Acho que quero ver o meu filho agora. Clary sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que June viu nela o dia todo. Agora estás a falar bem. Enquanto caminhavam pelo corredor em direção ao UCI, o telemóvel de June continuava a vibrar com mensagens de apoio de desconhecidos, ofertas jurídicas e textos cada vez mais desesperados de Bruno. Ela virou o telefone para baixo e continuou a andar. Pela primeira vez em anos, não estava à espera da autorização do marido para seguir em frente. A UCI neonatal era um universo de bips suaves e conversas sussurradas. June encostou o rosto ao vidro, observando o labirinto de incubadoras e máquinas que mantinham os mais pequenos lutadores vivos. O coração batia com força enquanto a enfermeira Patrícia guiava até a isoleta número 7. Ali está ele, disse Patrícia suavemente, a sua voz transmitindo a autoridade gentil de quem já testemunhou milhares de pequenos milagres. Anthony James. A respiração de June prendeu-se na garganta. Ele era tão pequeno, mal pesava 5 libras de ser humano perfeito, com tubos e fios que pareciam dominar o seu corpo delicado. Mas o pequeno peito subia e descia de forma constante. E quando ela pousou a palma da mão contra a superfície quente da incubadora, ele pareceu sentir a sua presença. Ele é lindo, sussurrou Clary, surgindo ao lado dela. Olha para esses dedos compridos. Vai ser pianista. Ou escritor, murmurou June, com as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Como a mãe. Patrícia sorriu, verificando os monitores de Anthony. Bebés prematuros são lutadores. Ele já está a mostrar bons sinais. A respirar sozinho por mais tempo, frequência cardíaca estável. Os próximos dias vão dizer-nos mais. Mas já vi muitos graduados da UCI a correr maratonas. O telemóvel de June vibrava insistentemente no bolso. Ela ignorava-o há 1 hora. Mas a frequência tornava-se impossível de ignorar. Com relutância, puxou-o. 12 chamadas não atendidas de Brano. 23 mensagens de texto. A última fez-lhe o estômago dar um nó. June, estou no aeroporto. O que estás a ver online não é o que parece. Precisamos de falar antes que faças algo de que te arrependas. Algo de que ela se arrependeria? June olhou para a mensagem, sentindo algo frio e cortante cristalizar-lhe no peito. 6 anos de casamento. Pensou. E a primeira preocupação dele não era a saúde do filho nem o bem-estar dela. Era controlo de danos. Ele está a voar de volta, disse ela baixinho a Clary. O rosto enrugado de Clary endureceu. Esse homem tem calma lata. Senhora Alden. Uma nova voz interrompeu-as. June virou-se e viu uma mulher jovem, de blazer azul marinho, cabelo escuro preso num coque profissional. Sou Sarah Shen, a advogada que lhe enviou mensagem mais cedo. Espero que não se importe que tenha vindo pessoalmente. June piscou os olhos, surpresa. Como soube onde eu estava? Tenho uma amiga que trabalha na maternidade. Quando soube da sua situação, a expressão de Sarah suavizou. Passei por algo semelhante há 3 anos. Não exatamente igual, mas suficientemente perto para reconhecer os sinais. Clary deu um passo à frente, os instintos protetores em plena exibição. E que sinais seriam esses?
O sorriso de Sarah era suave, mas conhecedor. Uma mulher que foi manipulada durante tanto tempo que já não confia na própria intuição. Um marido mais preocupado com a reputação do que com a família. E uma explosão nas redes sociais que vai piorar antes de melhorar. Como se invocado pelas palavras dela, o telemóvel de June vibrou novamente. Desta vez, era uma notificação do Instagram. Alguém a tinha marcado numa publicação. Com os dedos trêmulos, abriu-a. A imagem era uma captura de ecrã do perfil de LinkedIn de Bruno, onde ele postava frases motivacionais sobre valores familiares e construir um legado, apenas 2 semanas antes. A seção de comentários era brutal. Envelheceu como leite. És tu no iate enquanto a tua mulher dava à luz? Espero que o teu legado inclua pagar pensão de alimentos. Senhora Alden, continuou Sarah, quero que saiba que tem opções. Boas opções. A Geórgia é um estado de distribuição equitativa. E abandono durante a gravidez é levado muito a sério pelos tribunais de família. June sentiu a mão de Clary no ombro, firme e tranquilizadora. Que tipo de opções? Custódia total, dadas as circunstâncias. Apoio conjugal significativo enquanto recupera. E se a empresa dele sofrer com esta publicidade, o que é provável, isso joga seu favor na divisão de bens. Pelo vidro da UCI, June observava o pequeno peito de Anthony subir e descer. Ele lutava por cada respiração, totalmente dependente de máquinas e estranhos para sobreviver. Tal como ela, de certa forma. Eu não quero o dinheiro dele, disse em voz baixa. Só quero que ele nos deixe em paz. Querida, disse Clary suavemente, querer ser deixada em paz é um luxo que não podes dar-te agora. Tens um filho em que pensar. Contas médicas. A tua própria recuperação. Não podes viver de boas intenções. Sarah acenou com a cabeça. A sua tia tem razão. E pelo que tenho visto online, a empresa do seu marido está a levar um grande golpe. A página do Facebook da Dreyer Construction está cheia de críticas negativas. 3 clientes já anunciaram que estão a rescindir contratos. O telemóvel de June tocou. O nome de Bru apareceu no ecrã. Durante um momento, considerou atender. 6 anos de condicionamento fizeram a mão mover-se automaticamente para o telefone. Mas depois olhou para Anthony, a lutar para respirar naquele casulo de plástico, e algo dentro dela mudou. Ela recusou a chamada. Diz-me o que preciso fazer, disse a Sarah. Durante a hora seguinte, Sarah delineou as opções legais de June, enquanto Clary mantinha-se firme ao lado da incubadora de Anthony. Quanto mais June aprendia sobre os seus direitos, mais percebia o quanto tinha cedido ao longo dos anos. Contas bancárias conjuntas controladas por Brano, uma casa em nome dele, cartões de crédito em que nem sequer estava registrada. A boa notícia, explicou Sarah, é que a Geórgia reconhece abandono emocional. O facto de ele estar publicamente com outra mulher enquanto a senhora estava em trabalho de parto cria uma narrativa convincente para qualquer juiz. E quanto à outra mulher? Perguntou June. Brienne. A expressão de Sarah escureceu ligeiramente. Brienne Cali. Procurei a influencer de fitness. Cerca de 200.000 seguidores. Ou melhor, tinha 200.000 seguidores. Perdeu cerca de 30.000 desde ontem. Ao que parece, a marca dela baseava-se numa vida autêntica e em relações positivas. Ser exposta como uma destruidora de lares. Destruidora de lares não combina exatamente com essa imagem. June sentiu um lampejo de algo que podia ser satisfação. Bom, a questão é, continuou Sarah, influencers como ela vivem e morrem pela reputação. Se esta história for apanhada pelos blogs errados, a carreira dela pode acabar. Isso pode torná-la desesperada, o que pode jogar a nosso favor, ou contra nós. Como se fosse invocada pela conversa, o telemóvel de June vibrou com uma mensagem direta no Instagram. A foto de perfil mostrava o rosto perfeito de Brienne, mas a mensagem estava longe de ser polida. E ela ia lutar pelo futuro dele. A guerra estava apenas a começar. A casa parecia estranha quando June regressou na noite seguinte. Clary insistira para que descansasse em casa enquanto Anthony permanecia estável na UCI. Mas atravessar a porta de entrada parecia entrar no museu de uma vida que já não reconhecia. Tudo estava exatamente como deixará há 36 horas. A caneca de café de Bruno ainda estava por lavar no lava-loiça.
As revistas de negócios espalhadas pela bancada da cozinha. A porta do quarto do bebê entreaberta, revelando o berço que montara sozinha. O mobile que pendurara com tanta esperança. Senta-te, comandou Clary, guiando June até ao sofá. Vou fazer chá. Chá a sério. Nada dessas infusões chiques que tens andado a beber. June afundou-se nas almofadas, subitamente exausta. O corpo doía da cesariana, mas nada comparado ao peso das decisões que a esmagavam. O telemóvel continuava a vibrar. Jornalistas, bloggers, pessoas da escola secundária com quem não falava há anos, todos a quererem saber o lado dela da história. A campainha tocou. Eu atendo, disse Clary rapidamente. Mas June já estava de pé. Pelo óculo da porta, viu um estafeta com um enorme ramo de rosas brancas. O estômago dela virou-se. Só uma pessoa lhe enviava rosas brancas. Senhorita Alden, perguntou o estafeta quando ela abriu a porta. Entrega da Petals Sens. June aceitou o ramo com as mãos trêmulas. O cartão estava escrito com a caligrafia familiar de Brino. Para minha esposa e filho. Desculpa. Deixa-me explicar. B. 47 rosas brancas, observou Clary, lendo por cima do ombro. Isso é estranhamente específico. June sentiu-se mal. É o número de dias até a data prevista para o nascimento do Anthony. Ele costumava mandar-me rosas em ocasiões especiais. Que romântico, disse Clary, com ironia. Flores, em vez de aparecer para o nascimento do filho. Antes que June pudesse responder, o telemóvel tocou. O nome de Sarah Shen apareceu no ecrã. June, preciso de falar contigo. Estás em casa? Sim, mas estou cá fora. Temos um problema. Sarah apareceu à porta momentos depois. A postura normalmente composta agora rachada pela urgência. Trazia um tablet e uma pasta castanha cheia de documentos. O Bru agiu rápido, disse, sem rodeios. Pediu hoje de manhã custódia partilhada de emergência, alegando que estás emocionalmente instável e que o estás a impedir de ver o filho. June sentiu o chão fugir debaixo dela. O quê? E piora. Contratou o Marcus Webb, o melhor advogado de família em Atlanta. Estão a alegar que a tua atividade nas redes sociais mostra comportamento vingativo e que estás a usar o Anthony como arma contra o pai. Atividade nas redes sociais? Questionou June. Eu não publiquei nada. Sarah virou o tablet na direção dela. A conta do Instagram de June estava aberta, mostrando uma publicação de há 2 horas. Uma foto das rosas brancas com a legenda. Alguns homens acham que flores resolvem tudo. Pena que não podem comprar de volta a confiança que destruíram. Mãe solteira. Traída. A seguir em frente. June olhou horrorizada para o ecrã. Eu não escrevi isto. Eu não publiquei isto. Clary aproximou-se, estudando a imagem. Alguém tem a tua palavra passe. Brino. Sussurrou June. Ele criou todas as minhas contas quando casamos. Disse que era mais fácil se ele gerisse a nossa presença digital. As palavras agora sabiam-lhe amargas. Achava que ele estava a ser prestável. Agora percebia que era controlo. Sarah já estava a digitar no telemóvel. Vamos mudar todas as tuas palavras passe imediatamente. Mas o dano está feito. Esta publicação já tem mais de 500 comentários. E o Web vai usá-la para te pintar como instável. June percorreu os comentários, sentindo náuseas. Alguns eram de apoio, mas outros eram cruéis. Interesseira a usar o bebê para ganhar simpatia. Ambos os pais são lixo. Coitado do miúdo. Ela está claramente a ter um colapso. É por isso que apaguei todas as minhas redes sociais, murmurou Clary. Nada além de um esgoto cheio de opiniões de estranhos. Sarah pousou o tablet. Há mais. Bruno está a alegar que tem sofrido de depressão pré-natal severa, e que estava a fazer uma pausa necessária para sua saúde mental quando aconteceu o incidente do iate. Uma pausa necessária. A voz de June falhou. Eu estava em trabalho de parto. Eu sei. Mas o advogado dele está a apresentar isso como um retiro terapêutico previamente planeado, que infelizmente coincidiu com a chegada antecipada do Anthony. Estão a argumentar que ele não podia saber que entrarias em trabalho de parto 3 semanas antes. June sentiu tudo a fugir-lhe do controlo.
Como é que tinha passado de vítima a vilã em menos de 48 horas? O telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Para de falar com advogados e jornalistas. Estás a prejudicar o futuro do Anthony. Pensa no que é melhor para o nosso filho. B. Ele está a mandar mensagens de um número diferente, disse June, mostrando a mensagem a Sarah. Documenta tudo. Tira print, disse Sarah, com a expressão sombria. Está a tentar intimidar-te para desistires do processo. A campainha tocou novamente. Desta vez, Clara espreitou pelo óculo e praguejou em voz baixa. Carrinha de reportagem. Canal 5, confirmou Sarah, olhando pela janela. A história já é regional. June observou pelas cortinas enquanto uma repórter perfeitamente penteada verificava o reflexo no espelho lateral da carrinha. Ao longe, via vizinhos espreitar das janelas, alguns a tirar fotos com os telemóveis. Não posso ficar aqui, percebeu June. Isto é insano. Tens razão, disse Clary, com firmeza. Faz a mala. Vais para minha casa até isto acalmar. Enquanto enfiava a roupa na mala, as mãos a tremer, June tentava processar como a sua vida se desmoronara tão depressa. Há 3 dias era uma esposa grávida, entusiasmada por se tornar mãe. Agora fugia da própria casa como uma criminosa. Sarah apareceu à porta do quarto. June, preciso de te perguntar uma coisa e preciso que sejas completamente honesta. O Bru alguma vez foi fisicamente violento contigo? Não, disse June automaticamente. Depois hesitou. Não de bater, mas costumava agarrar-me pelo pulso quando estava zangado, e encurralava-me durante discussões. Chegava-se muito perto. Usava a altura dele para me intimidar. Isso continua a ser intimidação doméstica. E quanto ao controlo financeiro? O estômago de June afundou-se ao perceber o nível da sua dependência. As nossas contas são todas conjuntas, mas ele gere tudo. Tem um cartão de crédito, mas ele revê todos os extratos. Quando queria comprar mercearias ou roupa, tinha de pedir. E não viste isso como controlo. Ele dizia que era melhor com dinheiro, que era mais eficiente. June ouviu quão ingênua soava. Fez-me sentir como se fosse má em coisas de adulto. Sarah assentiu com gravidade. Abuso financeiro clássico. Podemos usar isto. O telemóvel de June vibrou novamente. Desta vez era uma chamada do hospital. Senhora Alden, disse a doutora Martinez. O Anthony está bem, mas queria informá-la que o seu marido tentou visitá-lo esta manhã. Quando lhe foi negado o acesso, tornou-se bastante agressivo com a nossa equipa. O coração de June acelerou. Agressivo como? Elevou a voz. Exigiu falar com supervisores. Ameaçou chamar advogados. A segurança teve de o escoltar para fora. Coloquei notas adicionais no processo do Anthony sobre restrições de acesso. Obrigada, conseguiu dizer June. Estarei aí hoje à noite para as horas de visita. Quando desligou, Sarah observava-a atentamente. Como te sentes em relação ao que acabou de acontecer? Assustada, admitiu June. Mas também zangada. Ele está a tentar controlar tudo. A mim, aos funcionários do hospital, até ao nosso filho. Ótimo! Agarra-te a essa raiva. Vai manter-te forte para o que vem aí. Enquanto carregavam um carro para irem para a casa da Clary, June olhou uma última vez para a casa que partilhara com Brano durante 4 anos. As rosas brancas estavam no balcão da cozinha, já murchas com calor. O telemóvel vibrou com uma última mensagem do novo número de Bru. Eu sei que estás a ler isto. Não podes fugir para sempre. Vejo-te em tribunal. June tirou print da mensagem e enviou-a para Sarah sem hesitar. Que tente, sussurrou, surpreendendo-se com a firmeza na própria voz. Clary ligou o carro e afastaram-se da carrinha de reportagem, dos vizinhos curiosos, e da vida que June achava que queria. Ao sair do bairro, viu um BMW preto estacionado do outro lado da rua. Através dos vidros fumados, viu um vislumbre de cabelo loiro platinado. Brienne observava-a fugir. June cruzou o olhar com ela através do vidro do carro e não desviou primeiro. Pela primeira vez desde que este pesadelo começara, ela não era a que recuava. A predadora estava prestes a aprender que tinha acordado algo perigoso na sua presa. A casa de Clary, em Mon,
Era um santuário de mobília desencontrada e cheiro a sopa caseira. O quarto de hóspedes era pequeno mas limpo, com uma janela que dava para um jardim onde tomates cresciam livres e selvagens. Jun sentou-se na beira da cama estreita, olhando para o telemóvel enquanto as notificações continuavam a chegar. A história explodira durante a noite. #YatGate era tendência no Twitter. E alguém criará uma compilação no TikTok com as antigas publicações do LinkedIn de Bruno sobre valores familiares, com música dramática. O vídeo já tinha 2,3 milhões de visualizações. Come qualquer coisa, ordenou Clary, aparecendo à porta com uma tigela de sopa de galinha. Não serves de nada ao Anthony se desmaiares. Jun aceitou a sopa, grata, percebendo que não comia desde o dia anterior. Como é que isto ficou tão grande? Porque as pessoas reconhecem o hipócrita quando veem, disse Clary, sentando-se na única cadeira do quarto. E especialmente odeiam homens que abandonam esposas grávidas. Confia em mim. Vi muitos em 40 anos como enfermeira. Sarah Shen bateu a porta entreaberta, com uma expressão grave. Precisamos de falar. As duas. Entrou com o portátil e a mesma pasta castanha grossa. As boas notícias são que a estratégia do Brino está a sair-lhe pela culatra. As ações da empresa caíram 15% ontem e 3 grandes clientes rescindiram publicamente os contratos. E as más? Perguntou Jun, embora não soubesse se queria saber. A Brienne Cali publicou um vídeo esta manhã. Uma confissão, em lágrimas, alegando que ela é a verdadeira vítima. Sarah virou o ecrã do portátil para elas. O rosto de BRY encheu o enquadramento, maquilhagem borrada pelas lágrimas, o cabelo normalmente perfeito em desalinho. Estava sentada num quarto de hotel, aparentemente, a falar diretamente para a câmara. Eu nunca quis que isto acontecesse, soluçou Brienne. Sim, estive com o Bruno naquele iate. Mas eu não fazia ideia de que a esposa dele estava grávida. Ele disse-me que estavam separados. Que o divórcio já estava em andamento. Nunca, jamais, me envolveria com um homem casado de forma consciente. Jun sentiu-se mal. Ela está a mentir. Claro que está, bufou Clary. Mas é jovem, bonita e está a chorar. Algumas pessoas vão acreditar nela. O vídeo continuava. Estou a receber ameaças de morte. Chamam-me destruidora de lares. A minha família está a ser assediada. Tudo porque confiei em alguém que me mentiu. Brienne olhou diretamente para a câmara. Jun, se estiveres a ver isto. Sinto muito. Eu não sabia sobre ti nem sobre o teu bebê. Por favor, não deixes que o Brano destrua as vidas das duas. Sarah fez uma pausa no vídeo. Já tem 500 mil de visualizações. Os comentários estão divididos. Algumas pessoas estão a confrontá-la, mas outras estão a acreditar na encenação da vítima inocente. O que é que isso significa para o caso de custódia? Perguntou Jun. Complica as coisas. Se a BRY mantiver essa narrativa e o Brano alinhar com ela, podem tentar retratá-lo também como uma vítima de manipulação. Clássico comportamento de narcisista. Toda a gente é vítima, menos a verdadeira vítima. O telemóvel de Jun tocou. O nome da doutora Martinez apareceu no ecrã. Senhora Alden, queria atualizá-la sobre o progresso do Anthony. Está a evoluir maravilhosamente. Talvez consigamos remover o apoio respiratório amanhã. Um alívio tomou conta de Jun. Isso são notícias incríveis. Há mais uma coisa. Recebemos vários pedidos dos média a pedir declarações sobre o estado do Anthony. Quis avisá-la antes de darmos a resposta padrão de 100 comentários. Pedidos dos média sobre o meu bebê? A voz de Jun elevou-se. Infelizmente, sim. O interesse público na sua situação familiar estendeu-se a perguntas sobre a saúde do Anthony. Não vamos divulgar nenhuma informação, claro, mas achei que devia saber. Depois de desligar, Jun sentiu as paredes a fecharem-se à sua volta. Não bastava o casamento ter implodido em público. Agora estranhos tentavam invadir a privacidade médica do seu filho. Preciso de ar, disse, levantando-se de repente. Saiu para o alpendre dos fundos de Clary, onde o calor da Geórgia a envolveu como uma manta sufocante. Ao longe, ouvia os sons normais da vida suburbana, corta-relvas, crianças a brincar, cães a ladrar.
Era surreal que o mundo continuasse normalmente enquanto dela desmoronava. O telemóvel vibrou com uma mensagem de mais um número desconhecido. Vê o teu e-mail. Está na hora de acabar com isto. B. Com os dedos a tremer, June abriu a aplicação de e-mail. Bruno tinha lhe enviado um documento intitulado Proposta de Acordo. Os termos fizeram-lhe o estômago revirar. Custódia partilhada imediata de Anthony. June receberia $2.000 mensais durante 2 anos. Teria de assinar um acordo de confidencialidade sobre o casamento. Todas as contas nas redes sociais seriam desativadas. Não poderia falar com os médias sobre o relacionamento. Em troca, Bruno não prosseguiria com alegações de instabilidade emocional e providenciaria o seguro de saúde de Anthony. Sarah Shane. O rosto dela foi ficando cada vez mais tenso. Quando? Quantos? Ok. Já vamos aí. Desligou. Estava pálida. Era a segurança do hospital. Há um grupo de manifestantes à porta da UCI. Manifestantes. June sentiu-se tonta. Cerca de 50 pessoas, com cartazes. Alguns em teu apoio. Outros do lado do Bruno. Isto virou um circo. O hospital está a considerar fechar a unidade a todas as visitas até isto acalmar. June pensou em Anthony, a lutar por cada respiração, enquanto desconhecidos discutiam sobre o casamento dos pais à porta do hospital. A imagem deixou-a furiosa. Não, disse, com firmeza. Não vou deixar estas pessoas afastarem-me do meu filho. June, pode não ser seguro. Não me interessa. June já se dirigia para a porta. O Anthony precisa de mim. E eu não me vou esconder mais. A viagem até Atlanta parecia a aproximação a uma zona de guerra. Sarah fez chamadas para organizar uma entrada pelas traseiras, enquanto Clary murmurava insultos cada vez mais criativos sobre gente com demasiado tempo livre. À medida que se aproximavam do hospital Northside, June viu a multidão que Sarah descrevera. Cartazes no ar. Justiça para June. Direitos dos homens importam. Protejam o bebê Anthony. Carrinhas de reportagem alinhadas na rua. Barreiras policiais a conter as multidões. Isto é insano, sussurrou June. É o que acontece quando a dor privada se transforma em entretenimento público, disse Sarah, com dureza. Usaram a entrada de serviço, percorrendo os corredores do hospital como criminosas. Mas quando June finalmente chegou à incubadora de Anthony, todo o caos desapareceu. Ele estava acordado, os olhos azuis a seguirem os movimentos dela. O tubo de respiração tinha sido retirado, substituído por uma cânula nasal pequena. Parecia mais forte, mais alerta. Olá, meu menino, sussurrou June, colocando a mão na incubadora. A mamãe está aqui. Como se respondesse à voz dela, a pequena mão de Anthony moveu-se na direção do som. Por um momento, June sentiu paz. Depois o telemóvel vibrou. Mensagem do número de Brienne. Precisamos de falar. Só nós duas. Há algo que tens de saber sobre o Bruno. Encontra-me no Starbucks da Peachtree daqui a 1 hora. Vem sozinha. June olhou para a mensagem, o coração a acelerar. O que poderia Brienne ter para lhe dizer que ainda não soubesse? Sarah leu a mensagem por cima do ombro dela. É claramente uma armadilha. Talvez, disse June, devagar. Ou talvez ela esteja finalmente pronta para dizer a verdade. Não podes estar a considerar isto a sério. June olhou para Anthony. Depois para o caos visível pelas janelas da UCI, manifestantes, média, advogados, todos a usarem a sua dor para benefício próprio. Estou cansada de outras pessoas controlarem a minha história, disse calmamente. Talvez esteja na hora de retomar o controlo. Clary apareceu ao lado delas, já tendo lido a mensagem. Se vais encontrar essa rapariga, não vai sozinha. A mensagem dizia. Não me interessa o que dizia a mensagem. Tenho lidado com gente manipuladora desde antes de tu nasceres. A voz de Clary era aço envolvido em veludo. Aquela destruidora de lares quer jogar? Tudo bem. Mas vai jogar com as nossas regras. June sentiu algo a mudar-lhe no peito. Um sentimento que era parte medo, parte antecipação, parte determinação fria. Lá fora, os manifestantes continuavam os seus cânticos. Mas June já não ouvia o barulho deles. Estava finalmente pronta para começar a fazer barulho do seu próprio.
O Starbucks na Peachtree Street fervilhava com o habitual movimento da tarde. Executivos a buscar café, estudantes dobrados sobre portáteis, mães com carrinhos de bebê a tentar circular entre as mesas. June sentou-se numa cabine de canto, com as mãos envolvidas num chai latte que não conseguia beber. Clara estava posicionada 3 mesas mais longe, a fingir ler uma revista enquanto mantinha tudo sob vigilância. Brienne chegou 20 minutos atrasada, com óculos de sol grandes e um boné de basebol puxado para baixo. Mesmo disfarçada, o cabelo platinado e a postura perfeita tornavam-na inconfundível. Trocara os tops curtos habituais por calças de ganga e uma camisola larga, mas movia-se com a graça calculada de quem está habituada a ser observada. Obrigada por teres vindo, disse Brienne, deslizando para o assento em frente a June. De perto, parecia exausta. Olheiras sombreadas nos olhos. A maquilhagem impecável quase inexistente. Estive quase para não vir, respondeu June, com sinceridade. Começa a falar. Brienne olhou à volta, nervosa, depois inclinou-se para frente. Aquele vídeo que publiquei esta manhã, sobre não saber que estavas grávida, foi ideia do Brano. June sentiu o maxilar a apertar-se. Então, mentiste? Sim, mas não sobre tudo. A voz de Bry era quase um sussurro. Eu juro que não sabia que estavas em trabalho de parto naquela noite. Ele disse-me que estavas a visitar uma tia doente, em Mon. Mas sabias que eu existia? Bry acenou com tristeza. Ele disse-me que estavam separados. Que os papéis do divórcio já tinham sido entregues. Mostrou-me documentos falsos. Contratos de arrendamento para um apartamento próprio. Extratos bancários de uma conta separada. Ele estava a planear isto há meses. June. O sangue de June gelou. Planear o quê? Deixar-te. Mas só depois do nascimento do bebê. Ele queria estabelecer a paternidade primeiro, depois pedir a custódia. Bry fez uma pausa, com ar enjoado. Ele disse que tinhas um histórico de depressão. E que serias uma mãe incapaz. As palavras atingiram June como golpes físicos. Ele andava a preparar um caso contra mim. Gravava as tuas chamadas quando choravas por te sentires sobrecarregada na gravidez. Guardou capturas das tuas aplicações de gravidez quando procuravas por ansiedade pré-natal. Ele até. A voz de Brienne falhou. Até mandou a assistente ligar para o consultório da tua obstetra, fingindo ser do seguro, a pedir informações sobre a tua saúde mental. June sentiu o mundo inclinar-se. O homem com quem se casara. O pai do seu filho. Tinha andado a recolher munições para destruir. Por que estás a dizer-me isto? Perguntou June. Brienne puxou o telemóvel, a percorrer mensagens. Porque descobri que tipo de homem ele realmente é. Virou o ecrã para June. As mensagens eram do Brano, enviadas apenas 2 horas antes. O vídeo ficou perfeito. Agora temos de coordenar as nossas histórias para tribunal. Lembra-te, tu és a vítima aqui. Eu fui seduzido por uma mulher mais nova, no momento vulnerável do meu casamento. Assim que tiver a custódia total, podemos estar juntos publicamente. O Anthony vai ter um lar estável com 2 pais. Não estragues isto. Está muito dinheiro em jogo. June olhou as mensagens, as mãos a tremer. Ele está a usar-nos as duas. Prometeu-me que nos casaríamos assim que o divórcio fosse finalizado. Disse que tu eras fria. Que o prendeste com a gravidez. As lágrimas de Brienne eram verdadeiras agora. Fui tão estúpida. Achei que o estava a salvar de um casamento sem amor. Há quanto tempo? Perguntou June, em voz baixa. 8 meses. Desde setembro. Levava-me a hotéis. Pagava sempre em dinheiro. Dizia que me estava a proteger do processo de divórcio. Brienne riu-se, amarga. E eu, parva, achava que estava a ser atenciosa ao manter-me afastada. June lembrou-se de setembro, quando tinha 12 semanas de gravidez. Quando lidava com enjoos matinais e exaustão. Quando Bruno começara a fazer serão no trabalho. Quando se tornará distante e crítico. Não, nunca disse uma palavra. Só sentia que algo estava errado. Bry fechou os olhos. Deus, o que é que eu fiz? June estudou a jovem sentada à sua frente. Ontem, era a inimiga. A bela outra mulher que roubara o marido.
Agora parecia o que realmente era, mais uma vítima da manipulação de Bruno. O que queres de mim? Perguntou Jun. Quero corrigir isto. Tenho provas. Fotos. Mensagens. Recibos. Consigo provar que ele mentiu sobre tudo. Mas BRY hesitou. Se eu testemunhar contra ele, a minha carreira acaba. O mundo dos influencers não perdoa mulheres que destroem casamentos, mesmo que tenham sido enganadas. A tua carreira já acabou, disse Jun, sem rodeios. Perdeste 40.000 seguidores ontem. Brienne estremeceu. Eu sei. Mas ainda pode haver uma hipótese de recuperar. Se eu continuar a encenar o papel de vítima. Se eu testemunhar contra o Bru, viro a vilã que destruiu uma família. Jun sentiu um lampejo de raiva. Mesmo agora, depois de tudo, Brienne ainda pensava na imagem. Então, o que estás exatamente a propor? Dou-te tudo o que tenho contra o Brano. Extratos bancários. Recibos de hotel. Fotos com data e hora. Em troca, não me envolves no tribunal como corré na batalha pela custódia. Jun ponderou. As provas que BRY oferecia podiam ser devastadoras para o caso de Brino, mas deixá-la sair impune parecia deixá-la escapar às consequências. Preciso de ver o que tens primeiro, disse Jun. Brienne tirou uma pen USB da mala. Está tudo aqui. 8 meses de provas. Ele foi muito cuidadoso contigo, mas comigo relaxou. Provavelmente porque achava que eu era jovem demais e deslumbrada para prestar atenção. Jun guardou a pen no bolso. A minha advogada vai rever. Há mais uma coisa, disse Brienne, hesitante. Ele não é tão rico quanto finge ser. O iate não era dele. Alugou-o para o fim de semana, para me impressionar. E a empresa dele está em sérios problemas financeiros. Já está assim há meses. Isto era novidade para Jun. Bruno sempre insistira em gerir sozinho as finanças, alegando que a sua experiência em negócios o tornava mais apto para isso. Como sabes? Ele bebe quando está estressado. No mês passado, ficou bêbado e contou-me tudo. A indústria da construção sofreu com a recessão e ele tem recorrido a créditos e empréstimos para manter as aparências. A casa onde moras. Segunda hipoteca. Os carros. Em leasing. Contava com um grande projeto comercial para se salvar, mas esse caiu por terra em janeiro. Janeiro. Quando Jun estava no segundo trimestre. Quando Bruno se tornará cada vez mais controlador com o dinheiro. Quando começar a dizer que ela era financeiramente irresponsável. Ele ia deixar-me sem nada, percebeu Jun. Pior que isso, disse BRY. Ia deixar-te com as dívidas dele, enquanto desaparecia com o bebê e os poucos bens líquidos que conseguisse esconder. Jun sentiu-se enjoada. O homem que amara, em quem confiara, com quem construíra uma vida, planeava destruí-la por completo. Por que é que hei de acreditar em ti? Perguntou. Como sei que isto não é mais uma manipulação? BRY ficou em silêncio por um longo momento. Não sabes. Mas olha para mim, Jun. Olha mesmo para mim. Retirou os óculos de sol, revelando olhos inchados de tanto chorar. Tenho 27 anos. Há 3 dias, tinha um negócio de sucesso, um apartamento bonito e, pensava eu, uma relação amorosa. Agora estou escondida em cafés. Perdi os patrocínios e recebo ameaças de morte. Se fosse mentir, achas que não inventava uma história que me fizesse parecer melhor? Jun observou o rosto de BRY. A sua intuição canceriana em alerta total. A jovem mulher estava assustada, humilhada, desesperada, mas dizia a verdade. E agora? Perguntou Jun. Desapareço. Apago as redes sociais. Rescindo o contrato de arrendamento. Vou ficar com a minha irmã em Portland até isto passar. Talvez recomece noutro lugar. E o Brano? A expressão de BRY endureceu. O Bru vai ter o que merece. Fui apenas a mais recente numa longa lista de mulheres que ele usou. Fizeste bem em lutar contra ele. Jun levantou-se para sair. Depois hesitou. Brienne. O vídeo que publicaste esta manhã. Apaga-o. O quê? Apaga-o. Se queres mesmo fazer a coisa certa, para de mentir por ele. Brienne acenou lentamente. Ok. Enquanto Jun se afastava, sentiu Clara colocar-se ao lado dela. Conseguiste o que precisavas?
Perguntou, baixinho. Mais do que esperava, respondeu Jun, batendo com a mão no bolso onde estava a pen. Muito mais. Voltaram para Mon em silêncio, mas a mente de Jun fervilhava. As provas que Brienne lhe dera podiam destruir o caso de custódia de Bru e expor a fraude financeira dele. Mas, mais importante, validavam tudo o que sentirá e não conseguia provar. Ela não estava louca. Não era paranoica. Tinha estado certa o tempo todo. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Sarah. O vídeo da BRY foi apagado. Curiosa coincidência. Como correu o encontro? Jun sorriu. O primeiro sorriso genuíno em dias. Melhor do que esperava, escreveu. Tenho uma história para te contar. Ao entrarem na garagem de Clary, Jun sentiu algo que não experimentava há meses. Esperança. Não apenas esperança de sobrevivência. Esperança de vitória. Bru subestimara tal como subestimara BRY. Achava-se o mais inteligente da sala. O mestre manipulador que controlava tudo e todos. Estava prestes a perceber o quão errado estava. O escritório de Sarah Shen era um exemplo de sucesso discreto. Mobiliário de mogno, estantes do chão ao teto, e janelas com vista sobre o centro de Atlanta. Jun estava sentada em frente à secretária, observando a expressão da advogada tornar-se cada vez mais sombria à medida que percorria o conteúdo da pen da Brienne. Isto é. Sarah fez uma pausa, empurrando os óculos para cima do nariz. Isto é o sonho de qualquer procurador. O Bruno não só cometeu adultério. Cometeu fraude, conspiração e possível roubo de identidade. Clary, sentada num canto a tricotar, levantou os olhos com um olhar afiado. Roubo de identidade? Ele fez-se passar por representante de seguradora para obter os registros médicos da Jun. Isso é crime federal. Sarah clicou em mais ficheiros. E olha para isto. Extratos bancários com levantamentos em dinheiro que coincidem exatamente com datas e valores de estadias em hotéis com a Brienne. Estava literalmente a usar o dinheiro da família para financiar o caso extraconjugal. Jun sentiu uma mistura estranha de validação e náusea. Quanto? De forma conservadora? Cerca de $28 mil em 8 meses. Hotéis, restaurantes, presentes, o aluguer do iate. Sarah abanou a cabeça. Estava a esbanjar dinheiro enquanto te dizia que tinhas de poupar nas mercearias. A ironia era amarga. Jun lembrou-se das discussões sobre querer comprar produtos biológicos. Do modo como Bruno a fazia sentir-se culpada por querer tomar vitaminas pré-natais não incluídas no seguro. Enquanto isso, ele gastava centenas em vinho para a namorada. O que mais há aí? Sarah abriu outra pasta. Fotografias com data e hora que contradizem diretamente os álibis dele. Olha para isto. Virou o ecrã do portátil para Jun. Esta foto do Bruno e da Brienne num restaurante em Buqueada é de 15 de março. Segundo o calendário de trabalho dele, que conseguimos com intimação, ele estaria em Jacksonville a reunir-se com empreiteiros nesse dia. Mentiu aos próprios funcionários. Mandava a assistente criar agendas falsas para encobrir as ausências. Isto é conspiração para cometer fraude. Os dedos de Sarah voavam pelo teclado. O sangue de Jun gelou. O que isso significa? Que tecnicamente és responsável por dívidas a que nunca deste autorização. Mas como ele falsificou a tua assinatura, podemos provar fraude e retirar-te da responsabilidade. A expressão de Sarah era sombria. A questão é se ainda bens a dividir. Clary pousou a camisola com força invulgar. Aquele filho da __ planeava destruí-la financeiramente e desaparecer. É pior do que isso, disse Sarah, abrindo a última pasta. Vejam este fio de e-mails entre o Bru e o advogado dele. De há 3 semanas. Jun leu por cima do ombro de Sarah. O horror crescendo a cada linha. Precisamos de estabelecer um padrão de instabilidade da Jun antes do parto. Podemos usar a medicação para a ansiedade da gravidez como prova de problemas mentais? Os registros hospitalares talvez sejam obtidos via descoberta médica. Vale a pena tentar se apoiar às alegações de incapacidade. O timing é crucial. Entrar com pedido de custódia imediatamente após o parto, enquanto ela está física e emocionalmente vulnerável. As gravações dos acessos emocionais devem ser suficientes para custódia emergencial. Jun sentiu-se doente. Ele gravou-me a chorar? Sarah assentiu, com seriedade.
Segundo estes ficheiros, tem horas de gravações de conversas da tua gravidez, onde expressaste ansiedade normal de futura mãe. Momentos em que choraste por te sentires sobrecarregada. Ele planeava usar as tuas emoções naturais como prova de que não estás apta a criar o Anthony. A traição era mais profunda que o caso. Bruno não só a tinha traído, tinha transformado as suas vulnerabilidades em armas, usando a confiança dela contra si. Podemos usar isto contra ele? Perguntou June. Absolutamente. Gravar alguém sem consentimento é ilegal na Geórgia. Estas gravações são inadmissíveis, e o facto de ele planear usá-las mostra premeditação. Sarah recostou-se na cadeira. June, com estas provas, podemos destruir o caso de custódia dele, e provavelmente levá-lo a ser processado criminalmente. O telemóvel de June vibrou com uma mensagem do hospital. O Anthony está pronto para sair totalmente do suporte de oxigênio. O médico quer discutir o plano de alta. O filho dela estava a ficar mais forte, enquanto o mundo do pai desabava. A ironia não lhe passou despercebida. Há mais uma coisa, disse Sarah, com cautela. A Brienne incluiu mensagens entre ela e o Bruno de hoje de manhã. Depois de te encontrares com ela. Sarah abriu o histórico de mensagens. O tom de Bru tornava-se cada vez mais desesperado à medida que BRY deixava de responder. Por que é que apagaste o vídeo? Falamos disto. As pessoas estão a fazer perguntas. Mantém-te no guião. Brienne, responde-me. Isto é importante. Se estás a pensar mudar a história, lembra-te do que falamos sobre destruição mútua garantida. Eu sei onde moras. Não tornes isto mais difícil do que precisa de ser. A última mensagem fez um arrepio percorrer a espinha de June. Ele está a ameaçá-la? Soa mesmo a isso. E se está a ameaçá-la, pode escalar contigo também. A expressão de Sarah tornou-se séria. Recomendo que peçamos uma ordem de restrição de emergência. Clary levantou-se bruscamente. Vou ligar ao meu sobrinho Danny. É delegado em Mon. A June não vai a lado nenhum sem proteção. Enquanto Clary fazia chamadas, June olhava para as provas espalhadas na secretária de Sarah. 8 meses de engano sistemático, fraude financeira e manipulação emocional. O homem com quem se casara era um estranho. Pior do que um estranho. Ele era um predador que andava a perseguir a vida dela. E agora? Perguntou June. Amanhã apresentamos tudo em tribunal. A fraude financeira, as gravações ilegais, os documentos falsificados. O pedido de custódia de emergência do Bruno vai ser anulado, e ele vai enfrentar acusações criminais graves. E a Brienne? Provavelmente vai ter de testemunhar, mas tendo sido também vítima da fraude dele, duvido que enfrente consequências legais sérias. O procurador vai querer a cooperação dela mais do que uma condenação. O telefone de June tocou. O nome de Brienne apareceu no ecrã, e ela sentiu o estômago apertar-se com uma ansiedade familiar. Mas depois lembrou-se das provas espalhadas à sua frente, os meses de planeamento que ele tinha feito para destruir, e a ansiedade transformou-se em algo mais duro. Atendeu a chamada. June, precisamos de falar. A voz de Bruno estava tensa, controlada pela raiva. Eu sei que te encontraste com a Brienne hoje. Como sabes disso? Tenho amigos em todo lado, incluindo nessa cafetaria. O que é que ela te disse? June encontrou o olhar de Sarah, que acenou em incentivo. A verdade. A versão dela da verdade, queres dizer. Ela é uma mentirosa manipuladora a tentar salvar a própria pele. A voz de Bru tornou-se mais dura. Não deixes que ela te envenene contra mim. Pensa no futuro do Anone. Estou a pensar no futuro do Anone. É por isso que estou a garantir que ele nunca tenha de viver com um pai que mente, engana e rouba. O silêncio do outro lado prolongou-se por vários segundos. Quando Bruno falou novamente, a voz estava diferente. Mais fria. Mais calculista. Tu não fazes ideia do que estás a fazer, June. Tenho recursos que nem imaginas. Posso tornar a tua vida muito difícil. Mais difícil do que foi ser casada contigo? June surpreendeu-se com o aço na própria voz. Não me parece possível. Vamos ver. A chamada terminou. Sarah já estava a marcar. Vou ligar a polícia. Isto foi claramente uma ameaça. Enquanto esperavam que os agentes chegassem, June sentiu algo mudar dentro do peito.
O medo ainda lá estava, mas fora ultrapassado por outra coisa. Um instinto feroz de proteção, que nada tinha a ver com autopreservação e tudo a ver com o filho. Bruno cometera um erro crucial no plano elaborado para destruir. Subestimara o poder do amor de mãe. Clary regressou das chamadas com uma expressão satisfeita. O Dani vem a caminho de Maquin com 2 colegas. Vão escoltar-nos até casa e ficar lá até isto se resolver. E se o Bru tentar alguma coisa antes disso? Perguntou June. Então vai aprender que as mulheres Alden não se rendem sem lutar, disse Clary, sombria. O meu pai ensinou-me a disparar aos 12, e não me esqueci como se faz. Sarah parecia surpreendida. Senhora Alden, não posso recomendar. Não te preocupes, doutora. Não lhe disparo. A menos que ele me dê razão. O sorriso de Clary era doce como açúcar, e 2 vezes mais perigoso. Mas não faz mal estar preparada. Ao som das sirenes da polícia ao longe, June olhou para as provas da traição do marido espalhadas pela secretária. No dia seguinte, entraria em tribunal, não como vítima, mas como mulher com poder para exigir justiça. Bru queria uma guerra. Ia tê-la. O tribunal do condado de Fulton fervilhava com causa habitual de segunda-feira de manhã. Advogados em fatos caros, clientes ansiosos com dossiês nas mãos, jornalistas à caça de histórias. June estava sentada num banco, à porta da sala 4B, observando o desfile de drama humano à sua volta. Usava o melhor vestido azul marinho e os brincos de pérola que Clary lhe dera no casamento. Armadura para uma batalha que nunca quisera travar. Lembra-te, disse Sarah, revendo as notas uma última vez. Hoje é só uma audiência preliminar. O juiz Morrison vai rever as provas e decidir se concede a custódia de emergência ao Brano ou mantém o estado atual. Quais são as nossas hipóteses? Perguntou June, embora não tivesse a certeza de querer saber a resposta. Depois lembrou-se do Anthony, ainda na UCI, ainda a lutar por cada respiração, enquanto o pai planeava roubá-lo. A simpatia morreu. Os olhos de Bruno encontraram os dela, do outro lado do corredor, e começou a aproximar-se. Sarah levantou-se imediatamente, colocando-se entre eles. Senhor Dreyer, disse Sarah, friamente. Não acho apropriado aproximar-se da minha cliente. Só quero falar com a minha mulher, disse Brano, com aquele tom familiar de vítima magoada, que antes fazia June pedir desculpa por coisas que não eram culpa dela. June, por favor, podemos resolver isto sem destruir a nossa família. A nossa família? June levantou-se, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Destruíste a nossa família no momento em que escolheste outra mulher em vez da tua esposa grávida. A máscara de Bruno deslizou, por um instante, revelando algo frio e calculista por baixo. Estás a cometer um erro, June. Um grande erro. Pensa no futuro do Anone. Estou a pensar no futuro do Anone. É por isso que estou aqui. Marcus Webb pousou uma mão no braço de Bruno. Basta. Vemo-nos em tribunal, doutora Shen. Enquanto se afastavam, June sentiu a mão de Clary apertar-lhe o ombro. Estiveste bem, querida. Não deixes que ele te entre na cabeça. A sala de audiências era mais pequena do que June esperava, com painéis de madeira que absorviam o som e davam ao espaço um ar abafado. A juíza Morrison era uma mulher nos seus 60 anos, com cabelo grisalho preso num puxo severo e olhos que não deixavam escapar nada. Revia os dossiês enquanto os advogados faziam as declarações de abertura. Meritíssima, começou Marcus Webb, a voz suave como uísque envelhecido. O meu cliente é um empresário de sucesso e pai dedicado, que está a ser sistematicamente afastado do filho recém-nascido por uma esposa que demonstrou comportamento cada vez mais errático. June observou o rosto da juíza, à procura de qualquer reação. A juíza Morrison manteve-se impassível. O Sr. Dreyer estava a fazer uma pausa necessária para a saúde mental quando o filho nasceu prematuramente, continuou Webb. Voltou imediatamente ao saber da emergência e tem sido impedido de ver o filho apenas com base nas acusações vingativas da esposa. Sarah levantou-se para responder. Meritíssima, as provas mostrarão que o Sr. Dreyer não estava a cuidar da saúde mental. Estava numa escapadela romântica com a amante, enquanto a esposa entrava em trabalho de parto sozinha. Além disso, temos provas documentadas de fraude financeira, vigilância ilegal e abuso emocional sistemático. A juíza Morrison levantou os olhos dos dossiês. Senhora Shen,
Essas são acusações graves. Presumo que tenha provas para sustentar. Provas extensas. Meritíssima. Durante a hora seguinte, Sara apresentou metodicamente o caso. Extratos bancários com despesas ligadas ao caso extraconjugal do Bru, capturas de ecrã das gravações ilegais, documentos de empréstimos forjados, e cadeias de e-mails a detalhar o plano para declarar Jun mentalmente incapaz. Com cada peça de prova, Jun observava a fachada confiante de Bru desmoronar-se. O advogado cochichava freneticamente-lhe ao ouvido, mas não havia defesa possível contra as provas a preto e branco da sua fraude. O momento mais devastador chegou quando Sara reproduziu uma das gravações feitas por Bru de uma conversa com Jun, no 7º mês de gravidez. Tenho medo do parto. A voz de Jun ecoou pelos altifalantes da sala, vulnerável e confiante. E se algo correr mal? Preocupas-te demais. A voz de Bruno respondeu. Esse é o teu problema. Estás sempre a catastrofizar. Eu só quero que tudo seja perfeito para o nosso bebê. O nosso bebê vai ficar bem. És tu que me preocupas. Toda essa ansiedade não é saudável. Sara parou a gravação. Meritíssima. Esta conversa ocorreu enquanto o Sr. Drier já planeava usar as preocupações normais de gravidez da minha cliente como prova de instabilidade mental. Ele estava a manipular os seus medos enquanto gravava secretamente os seus momentos mais vulneráveis. A expressão da juíza Morrison tornará-se cada vez mais severa à medida que as provas se acumulavam. Sr. Webb, o seu cliente tem alguma resposta para estas acusações? Marcus Webb levantou-se, mas a habitual confiança tinha desaparecido. Meritíssima. Estas gravações foram tiradas do contexto. O meu cliente estava preocupado com a saúde mental da esposa e documentava comportamentos preocupantes por amor e preocupação. Ao gravá-la secretamente sem consentimento na Geórgia, Sr. Webb, o rosto do advogado corou. Teríamos de analisar as circunstâncias. As circunstâncias são claras, interrompeu a juíza Morrison. O Sr. Drier violou as leis de consentimento do Estado da Geórgia e planeava usar gravações obtidas ilegalmente num processo de custódia. Isso demonstra tanto intenção criminosa como um desrespeito fundamental pelos direitos da sua esposa. Jun sentiu uma onda de esperança, mas Sara avisara-a para não celebrar demasiado cedo. A juíza Morrison continuou. Senhora Shen apresentou provas convincentes de má conduta financeira e vigilância ilegal. No entanto, preciso de abordar a questão imediata da custódia. Qual é a posição da sua cliente quanto aos direitos de visita do Sr. Drier? Sara levantou-se. A minha cliente não pretende negar o acesso do Sr. Drier ao filho, meritíssima. Ela está apenas a solicitar visitas supervisionadas, dadas as provas de comportamento instável e a chamada telefônica ameaçadora que ele lhe fez na semana passada. Chamada ameaçadora? Sara apresentou o relatório da queixa policial de Jun juntamente com a gravação áudio que ela própria fizera das ameaças de Bru. À medida que a sua voz preenchia a sala de audiências, fria, ameaçadora, completamente diferente do charme habitual, Jun viu vários jurados mexerem-se desconfortavelmente. A juíza Morrison ouviu a gravação toda, com a expressão a escurecer a cada palavra. Sr. Webb, disse quando terminou, o seu cliente ameaçou a esposa com represálias indefinidas se ela não obedecesse às exigências dele. Como explica isso? Marcus Webb parecia um homem a ver a própria carreira implodir. Meritíssima. O meu cliente estava sob imenso estresse. O estresse não desculpa ameaças. Advogado. A juíza Morrison remexeu nos papéis com movimentos rápidos e decididos. Já ouvi o suficiente. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som das teclas da taquígrafa. Com base nas provas apresentadas, começou a juíza Morrison. Considero que o Sr. Drier demonstrou um padrão de comportamento enganador, manipulador e potencialmente perigoso. As gravações secretas da esposa foram ilegais. A má conduta financeira foi extensa. As ameaças foram inaceitáveis. Jun sentiu o coração bater com força contra as costelas. Por conseguinte, nego o pedido de custódia de emergência do Sr. Drier. Além disso, concedo o pedido da Sra. Alden para uma ordem de restrição temporária. O Sr. Drier não poderá ter qualquer contato com a Sra. Alden, exceto através de advogados. Qualquer visitação à criança menor será supervisionada por pessoal nomeado pelo tribunal.
O som do martelo do juiz caiu como trovão. Jun sentiu os joelhos fraquejarem de alívio. O braço de Clary envolveu-lhe os ombros, amparando-a. A juíza Morrison continuou. Adicionalmente, encaminho este caso para o Ministério Público para potencial processo criminal. As provas de fraude e vigilância ilegal justificam investigação. Bruno levantou-se abruptamente, o rosto corado de raiva. Isto é ridículo. Ela está a envenenar toda a gente contra mim. Eu sou um bom pai. Senhor Drier, a voz da juíza Morrison podia congelar fogo. Sugiro que permaneça em silêncio antes de piorar ainda mais a sua situação. E o Sr. Webb, controle o seu cliente. Marcos Webb tentava freneticamente acalmar Bruno, mas o estrago estava feito. O acesso de fúria só confirmara a avaliação da juíza sobre o caráter dele. Quando a sala esvaziou, Jun deu por si de pé no corredor, mal conseguindo processar o que acabará de acontecer. Ela vencera. Não só vencera, destruíra por completo o caso de Bruno, ao ponto de ele enfrentar acusações criminais. Como te sentes? Perguntou Sarah, a arrumar os documentos. Jun pensou por um momento. Vazia, disse finalmente. Pensei que me sentiria vitoriosa, mas só me sinto vazia. Isso é normal, disse Clary, suavemente. O luto não acaba só porque a justiça foi feita. Estás de luto pelo homem que pensavas ter casado. Pelas janelas do tribunal, Jun viu os jornalistas reunirem-se nas escadas. A história crescerá além das notícias locais. Vários meios nacionais estavam agora a cobrir o que chamavam de escândalo do Yachate. E agora? Perguntou Jun. Agora vamos ver o Anthony, disse Sarah. O hospital ligou enquanto estávamos em tribunal. Ele está pronto para ter alta. Jun sentiu as lágrimas encherem-lhe os olhos. Após 2 semanas na UCI, o seu filho estava finalmente a caminho de casa. Para uma casa sem o pai. Mas talvez fosse exatamente isso que ambos precisavam. Enquanto caminhavam em direção à saída do tribunal, o telemóvel de Jun vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Parabéns, ganhaste esta batalha. Mas a guerra ainda não acabou. Sei coisas sobre ti que a Sarah Shen nunca descobrirá. Dorme bem sabendo que estou por aí. B. Jun mostrou a mensagem a Sarah, que ligou imediatamente à polícia. Mas, enquanto esperavam pelos agentes, Jun percebeu que algo tinha mudado dentro dela. 3 semanas antes, uma mensagem daquelas teria provocado pânico. Agora, só lhe causava raiva. Bru podia ameaçá-la à vontade. Podia esconder-se nas sombras e planear a sua vingança. Já não importava. Ela tinha o filho. Tinha a liberdade. Tinha prova da própria força. E estava farta de ter medo. 3 semanas depois, Jun estava no quarto que em tempos partilhara com Esperança, observando Anthony dormir pacificamente no berço. Com 6 semanas, ele perderá finalmente toda a fragilidade prematura. A respiração era forte e estável. As bochechas já redondas. E quando ele olhou para ela, Jun jurava que viu reconhecimento nos seus olhos azul escuros. A casa parecia diferente agora, mais leve, de certa forma, apesar de tudo o que tinha acontecido dentro das suas paredes. Clary ajudara a redecorar, removendo todos os vestígios da presença de Bruno e criando espaço para a vida que Jun estava a construir sozinha. O quarto principal tornará-se o seu santuário de escrita, onde começara a documentar a sua história. A mesa da cozinha estava coberta de documentos legais, contas médicas e cabos de computador. A infraestrutura pouco glamourosa de um recomeço. O telemóvel de Jun apitou com uma notificação da app do banco, mais um depósito dos patrocinadores do seu blog. O que tinha começado como publicações aleatórias sobre maternidade solteira e sobrevivência à traição tinha se transformado em algo que ela nunca esperara. Uma plataforma que chegava a milhares de mulheres em situações semelhantes. O diário de uma esposa descartada já tinha 50.000 subscritoras. E a crescer. Marcas estavam a contactá-la para parcerias. Uma agente literária ligara-lhe sobre um possível contrato de publicação. Jun ganhava mais com a escrita do que alguma vez ganhará como professora. A ironia não lhe passava despercebida. A traição de Bruno destruíra a vida que ela achava querer, mas dera-lhe a vida que realmente precisava. Uma leve batida na porta da frente fez com que parasse. Pelo olho mágico, viu um estafeta com um pacote pequeno, sem remetente.
Isso tornará-se comum desde que a sua história se tornará viral. Apoiantes enviavam desde roupas para bebê até bolachas caseiras. Mas, ao abrir o pacote, o sangue gelou-lhe nas veias. Lá dentro, um pen USB e uma nota manuscrita, na caligrafia familiar de Brino. June, eu disse que isto ainda não tinha acabado. Verifica o conteúdo e liga-me. Tens 24 horas antes de eu divulgar tudo. Pensa no futuro do Anone. B. Com dedos trêmulos, June inseriu a pen no computador. O ecrã encheu-se de pastas, vídeos e documentos. O coração parou quando viu os títulos. June, depressão pós-parto. Anthony, vulnerabilidades médicas. Desespero financeiro, contas do hospital. Blog, exploração de casamento privado. Clicou no primeiro vídeo. O ecrã mostrou seu próprio rosto, pálido e exausto, de há 2 semanas. Estava sentada no próprio quarto do bebê, a falar com alguém fora da câmara. Demorou um momento a perceber. Estava a ver-se a si própria durante uma sessão de terapia feita por videochamada. Ele tinha conseguido aceder à câmara do computador. No vídeo, falava das suas lutas com ansiedade pós-parto, dos medos de criar Anthony sozinha, dos momentos de dúvida quanto a ser uma boa mãe. Tudo retirado de contexto. Editado para parecer instável, incapaz. As mãos de June tremiam ao percorrer mais ficheiros. Extratos bancários mostrando as dívidas médicas, capturas de ecrã de publicações no blog sobre os seus momentos mais sombrios, até fotos dos registros médicos de Anone na UCI. O telefone tocou. O número de Bru. Gostaste da amostra? A voz era diferente agora, sem o charme suave pelo qual ela se apaixonara, nem o cálculo frio que aprenderá a temer. Era algo novo. Algo desesperado. Algo perigoso. Como é que conseguiste isto? Sussurrou June. Sou muito bom com tecnologia, June. Sempre fui. Achas que mudar palavras passe chegava? Tenho te observado há semanas. Todas as sessões de terapia, todas as videochamadas com a Sarah, todos os momentos em que pensaste estar sozinha. June sentia-se enjoada. Estás louco. Estou minucioso. E estou farto de jogar segundo as tuas regras. A voz de Bruno endureceu. Destruíste o meu negócio, a minha reputação, a minha relação com meu filho. Achaste mesmo que não haveria consequências? A juíza disse. A juíza não sabe como és de verdade. Mas vai saber. A menos que ligues a Sarah Shen agora e aceites a minha proposta de acordo original. A mente de June acelerou. Que proposta? Guarda partilhada. Desistes de todas as acusações criminais. Assinas um acordo de confidencialidade. Em troca, estes ficheiros ficam privados. E se eu não aceitar? Então, amanhã de manhã, todos os meios de comunicação, todos os blogs de mães, todas as redes sociais verão uma versão muito diferente da tua história. June Nauden, a mãe instável que explorou a própria tragédia por fama e dinheiro, que põe o filho em risco por conteúdo nas redes, que mente sobre depressão pós-parto por simpatia. June sentiu o pânico familiar subir-lhe ao peito, o mesmo que a controlara durante anos, sempre que Brano ameaçava retirar-lhe a aprovação. Mas desta vez, algo mais surgiu com ele, raiva. Filmaste-me sem o meu consentimento, disse em voz baixa. Prova isso. Os ficheiros vão parecer ter vindo do teu sistema de segurança, que, tecnicamente, vieram. O sistema que instalei quando nos mudamos. O que faz backup para um servidor na cloud que eu controlo. Achaste mesmo que ia perder o acesso à minha própria casa? June fechou os olhos, tentando pensar nas implicações. Bru observava-a há semanas, recolhendo munição, à espera do momento certo para atacar. Mas havia algo na sua voz, um tom de desespero que antes não existia. De onde estás a ligar, Brano? Silêncio. Porque eu sei que não é do teu apartamento. A Sarah disse que foste despejado na semana passada. E o contrato do teu escritório foi cancelado. Então onde estás? Isso não é da tua conta. Estás no carro? Num hotel? Porque segundo as notícias, os teus cartões de crédito foram congelados com a investigação por fraude. June sentia a força regressar-lhe à voz. Estás falido, não estás? Completamente falido. Pausa. Tenho recursos. Não tens nada.
É por isso que estás a fazer isto. Não porque queres o Anthony de volta, mas porque precisas de dinheiro. O nada não é para protegeres a tua reputação. É para te protegeres de uma acusação criminal, para poderes fugir do país. Não sabes do que estás a falar. Mas Jun ouvia agora o eco oco, típico de quem fala de um local vazio, talvez um carro, talvez um escritório abandonado. O homem que outrora liderava reuniões em salas de conselho, agora fazia ameaças de onde pudesse. Eu sei exatamente do que estou a falar, disse Jun, surpreendida com a própria calma. E sei mais uma coisa. Cometeste um erro. Que erro? Continuas a pensar como a antiga Jun. A que tinha medo de ti. Que acreditava nas tuas ameaças. Que faria qualquer coisa para evitar conflitos. Jun caminhou até a janela, olhando para a rua suburbana onde Anthony cresceria, seguro e livre. Mas essa Jun já não existe. Jun, ser inteligente. Estou a ser inteligente. Estou a pensar no futuro do Anoni, tal como tu disseste. E o futuro dele não inclui um pai que persegue a mãe e a ameaça com imagens de vigilância ilegal. Jun desligou e ligou imediatamente a Sarah. Ele contactou-te. A voz da Sarah estava cheia de preocupação. Tem imagens de vigilância da minha casa, sessões de terapia, momentos privados com o Anthony. Está a ameaçar divulgá-la se eu não aceitar guarda partilhada e retirar as acusações. Esse bastardo. Mas Jun, isto pode jogar a nosso favor. Como? Porque acabou de cometer outro crime. Perseguição, vigilância ilegal, extorsão. E documentou tudo ao enviar-te as provas. A voz de Sarah tornava-se animada. Podes enviar-me tudo o que ele mandou? E quanto à ameaça de divulgar? Que divulgue. Qualquer meio que publique imagens obtidas ilegalmente enfrenta responsabilidades legais enormes. E as imagens provam o comportamento criminoso dele, não o teu. Jun sentiu algo encaixar-se. Então, se ele divulgar, destrói-se a si próprio por completo? Exato. Enquanto prova que te andava a perseguir. É o movimento mais estúpido que ele podia fazer. 6 meses depois, Jun estava de pé no pódio da Conferência das Mulheres da Geórgia, olhando para uma audiência de 800 mulheres que tinham vindo para ouvir falar. 6 meses antes, ela mal conseguia pedir um café sem duvidar de si mesma. Agora, estava a dirigir-se a executivas corporativas, líderes de organizações sem fins lucrativos e sobreviventes como ela, sobre o poder de recuperar a própria narrativa. O mais difícil não foi a traição, disse ela ao microfone, com a voz firme e clara. O mais difícil foi aprender a confiar novamente na minha própria voz. Na primeira fila, Clary sorria com orgulho, balançando um Anthony tagarela no colo. Com 7 meses, ele estava a prosperar, alcançando todos os marcos, encantando todos os que encontrava, completamente alheio ao facto de que a sua existência tinha desencadeado uma revolução na vida da sua mãe. Passei anos a acreditar que amar significava tornar-me mais pequena, continuou Jun. Que ser uma boa esposa significava aceitar menos do que merecia. Que a minha intuição era apenas paranoia. Que as minhas necessidades eram egoísmo. A audiência estava em silêncio, pendendo de cada palavra. Jun tinha aprendido a ler plateias ao longo dos últimos meses, ao discursar em conferências, abrigos de mulheres e grupos de apoio em todo o Sudeste. Ela conseguia sempre identificar as mulheres que ainda viviam a sua antiga vida, as que estremeciam com vozes altas, que verificavam constantemente o telemóvel, que pediam desculpa por ocupar espaço. Mas aqui está o que aprendi. A mulher que é demasiado para o homem errado é exatamente o suficiente para a vida certa. Palmas ecoaram pelo auditório. Jun esperou que se acalmassem antes de continuar. O meu ex-marido está atualmente a cumprir uma pena de 18 meses por perseguição, extorsão e fraude financeira. A empresa de construção dele foi liquidada para pagar credores e vítimas dos seus esquemas. A mulher por quem me deixou desapareceu das redes sociais por completo. A audiência mexeu-se, algumas desconfortáveis com a franqueza da justiça, outras acenando em sinal de aprovação. Mas esta história não é sobre a queda deles, disse Jun com firmeza. É sobre o que renasce das cinzas de uma vida que pensávamos querer. Atrás dela, um ecrã mostrava a capa do seu recém-publicado livro. Os vazios que nos salvam, a jornada de uma mãe, da traição à transformação.
Tinha entrado na lista de best-sellers do New York Times há 3 semanas. Perguntaram-me se mudaria alguma coisa, sabendo o que sei agora. Se pudesse voltar atrás e impedir o caso, parar a traição, salvar o meu casamento. Jun fez uma pausa, olhando diretamente para as câmaras que gravavam o seu discurso. E a minha resposta pode surpreender-vos. Não. Não mudaria nada. Um murmúrio percorreu a multidão. Porque aquele casamento não me estava a salvar. Estava lentamente a matar quem eu devia tornar-me. A traição não foi a minha destruição. Foi a minha libertação. Após o discurso, Jun participou na recepção, cumprimentando pessoas e assinando livros. Uma jovem aproximou-se dela, talvez com 25 anos, com um olhar vazio que Jun reconheceu imediatamente. Senhora Alden. A voz da mulher mal era um sussurro. O meu marido diz que sou paranoica quando pergunto sobre o telemóvel dele. Diz que estou a imaginar coisas. Jun pegou nas mãos da mulher com gentileza. O que diz o teu instinto? Que algo está errado, mas ele faz-me sentir louca por pensar isso. Então confia no teu instinto. Confia sempre no teu instinto. Jun apertou-lhe as mãos. E lembra-te, não precisas de permissão para te protegeres. A mulher acenou, lágrimas nos olhos, e Jun viu nela o reflexo de si própria há 8 meses. Assustada, confusa, mas já a lutar para sobreviver. Mais tarde, naquela noite, Jun sentou-se no seu novo apartamento. Um T2 luminoso em Virginia e Glen, com soalho em madeira e janelas que deixavam entrar luz verdadeira. Anthony dormia tranquilamente no berço. O retrato da saúde e serenidade. O seu portátil estava aberto no painel de controlo do blog, mostrando métricas que ainda deixavam pasmada. 200 mil leitores mensais, parcerias com marcas que pagavam mais do que o seu salário de professora, e uma lista de espera para conferências que já se estendia até ao ano seguinte. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Sarah. A audiência de liberdade condicional do Bruno foi negada. Próxima possível libertação. Daqui a 10 meses. Podes respirar. Jun apagou a mensagem sem responder. Há muito que tinha deixado de contar os dias da pena de Bruno. A sua presença na vida dela resumia-se agora aos pagamentos de pensão de alimentos determinados pelo tribunal, que chegavam pontualmente. Irônico, considerando que ele dizia querer a custódia para proteger o futuro financeiro de Anone. Uma batida na porta interrompeu os seus pensamentos. Pelo olho mágico, viu um estafeta com um grande ramo de flores. Nenhum cartão visível. O estômago de Jun apertou-se instintivamente, hábitos antigos de meses de ameaças anônimas. Mas, ao abrir o cartão, ela sorriu. As flores eram da sua agente literária, a felicitá-la pela assinatura de um contrato de 2 livros, um segundo volume de memórias e um guia para mulheres que saem de relações tóxicas. O telemóvel tocou. No visor, mãe, algo que ainda lhe fazia o coração bater mais forte, mesmo 6 meses depois de a mãe ter retomado o contato após as notícias. Jun, vi o teu discurso online. Estou tão orgulhosa de ti. A relação com os pais ainda era frágil, ainda em fase de cura após anos de distância, mas eles estavam a tentar, e Jun aprenderá que, por vezes, tentar era suficiente. Obrigada, mãe. E o pai? Ele ainda está a processar tudo. Sabes como ele é com emoções. Mas comprou 3 cópias do teu livro para dar aos colegas de trabalho. Jun riu-se. Isso era o mais próximo de apoio emocional que o pai sabia dar. E ela estava a aprender a aceitar o amor nas formas que as pessoas conseguiam oferecer. Após a chamada, Jun abriu o portátil e começou a escrever o seu post noturno no blog. Um ritual que mantinha, mesmo com a plataforma crescer mais do que alguma vez imaginou. Hoje falei para 800 mulheres sobre recuperar a sua voz. Mas esta noite, quero falar para aquela mulher que está a ler isto sozinha, a perguntar-se se é forte o suficiente para mudar a sua vida. Eu sei, porque eu fui tu. Fui a mulher que se calou para manter a paz. Que pediu desculpa por existir. Que acreditou que amar significava aceitar as migalhas de afeto que lhe atiravam. Mas aqui está algo que ninguém te diz sobre o fundo do poço. É a base mais sólida sobre a qual vais construir a tua vida. A tua vida não é um rascunho. Não tens de esperar pela permissão de ninguém para viver plenamente. A única aprovação de que precisas é a tua.
Porque é. Eu sou a prova viva. Jun publicou o post e fechou o portátil. Pela janela, conseguia ver o horizonte de Atlanta cintilar ao longe. Uma cidade cheia de possibilidades que ela, finalmente, era corajosa o suficiente para explorar. Anthony mexeu-se no berço, fazendo sons suaves que significavam que estava a acordar. Jun foi até ele, levantando o corpo quente e sonolento nos braços. Olá, meu bebê, sussurrou ela, acomodando-se na cadeira de balanço que tinham comprado juntos. Só os dois na IKEA. Claire ia empurrar o carrinho enquanto Jun conduzia com Anthony preso ao peito. Tiveste sonhos bons? Anthony olhou para ela com olhos que se tornavam mais parecidos com os dela a cada dia, não só na cor, mas na franqueza, na clareza. Ele iria crescer a saber o que era amor honesto. Nunca duvidaria do seu valor nem questionaria o seu direito de ocupar espaço no mundo. Essa era a promessa de Jun, a ele, e a si mesma. Enquanto embalava o filho no seu apartamento luminoso e seguro, Jun pensou na mulher que tinha sido 8 meses antes. Grávida, aterrorizada, agarrada a um casamento que lentamente envenenava o seu espírito. Essa mulher mal reconheceria quem ela se tinha tornado. Financeiramente independente, emocionalmente forte, sem medo de dizer a sua verdade diante de salas cheias de desconhecidos. A ironia não lhe escapava. A traição de Bru, feita para destruir, tinha-na libertado. As tentativas dele de a controlar ensinaram-lhe o valor da autonomia. As suas mentiras tornaram-na uma defensora da verdade. O telemóvel de Jun vibrou com uma notificação do blog. Já havia mulheres a comentar o seu último post. Obrigada por me dares permissão para confiar em mim mesma. Dei entrada no divórcio hoje. Assustada, mas esperançosa. 6 meses livre do meu agressor. As tuas palavras salvaram a minha vida. Jun leu cada comentário, sentindo o peso e o milagre de, sem querer, ter se tornado alguém a quem outras mulheres recorriam em busca de força. Nunca tinha planeado ser defensora, ou autora, ou oradora. Só queria sobreviver. Mas a sobrevivência, ao que parecia, era apenas o começo. Anthony adormeceu novamente nos braços dela, a respiração profunda e tranquila. Lá fora, a cidade vibrava com energia noturna. Pessoas a lutar por sonhos, por amor, a construir vidas tijolo a tijolo. Jun era uma delas agora. Não uma vítima das escolhas de outra pessoa, mas a arquiteta do seu próprio futuro. E, pela primeira vez em anos, esse futuro parecia belo. Quando voltou a deitar Anthony no berço e se preparava para ir dormir, o telemóvel de Jun vibrou uma última vez. Uma mensagem de um número que não reconhecia dizia: li o teu livro. Deixei o meu marido hoje. Obrigada por me mostrares que era possível. Jun sorriu, desligou o telemóvel e foi para a cama. Amanhã escreveria outro post, falaria a outro grupo, ajudaria outra mulher a encontrar a sua voz. Essa noite, ela dormiria em paz, na vida que construiu a partir das cinzas daquela que quase a destruiu. A mulher quebrada que foi sozinha para o hospital já não existia. No seu lugar estava alguém mais forte, mais corajosa, e infinitamente mais livre. Alguém que aprenderá que a maior história de amor da sua vida era aquela que estava a escrever consigo mesma. 1 ano depois, Jun estava em frente ao espelho da casa de banho, na sua suíte de hotel, ajustando o vestido verde esmeralda que escolhera para a cerimônia de prêmios dessa noite. A Fundação de Mulheres da Geórgia iria homenageá-la com o prêmio Voz da Coragem, reconhecimento pelo seu trabalho de advocacia junto de sobreviventes de abuso doméstico e manipulação financeira. A mulher que a olhava de volta no espelho era uma estranha para a esposa grávida e assustada que em tempos viverá naquele reflexo. Esta mulher tinha marcas de riso ao redor dos olhos, confiança na postura e uma força que vinha de ter sobrevivido aos seus piores medos, e de descobrir que esses medos não a tinham destruído. Anthony entrou a cambalear na casa de banho, as pernas rechonchudas a levá-lo com a determinação de um bebê de 13 meses com uma missão. Abraçou as pernas de Jun, olhando para cima com aquele sorriso radiante que sempre derretia o coração dela. Mamã bonita, declarou ele, na sua voz doce e balbuciante, que começava a formar palavras verdadeiras. Jun pegou nele ao colo, encontrando os olhares de ambos no espelho. Somos os dois incríveis, não somos, meu bebê? Atrás deles, Claire apareceu à porta,
resplandecente num vestido azul marinho que June lhe comprará para a ocasião. Aos 70 anos, Clary tornará-se mais do que uma cuidadora, era agora sócia de June, ajudando a gerir a fundação que criaram juntas para mulheres a sair de relações abusivas. Pronta para mudar o mundo? Perguntou Clary, com o mesmo humor seco que a sustentara nos dias mais sombrios. Pronta para continuar a mudá-lo, corrigiu June, com um sorriso. Enquanto se preparavam para sair para a cerimônia, o telemóvel de June vibrou com uma notificação da editora das suas memórias. Os vazios que nos salvam acabará de atingir 1 milhão de cópias vendidas em todo o mundo. O número ainda lhe parecia irreal, mas as mensagens das leitoras nunca. Mulheres a escrever para lhe agradecer por lhes ter dado permissão para confiar nos seus instintos, para partir, para reconstruir, para acreditar que mereciam melhor. A cerimônia decorreu no salão principal do Hotel Georgian Terrace, cheio de mulheres poderosas de todo o estado. As que ainda estavam presas em relações que as diminuíam. As que tinham escapado mas ainda não tinham encontrado a sua voz. As que tentaram partir mas não sobreviveram à tentativa. Mas esta história não é sobre a queda dele. É sobre a nossa ascensão. Porque cada mulher que encontrou força para partir, para falar, para reconstruir, para acreditar no seu próprio valor, ela está a mudar o mundo, uma escolha corajosa de cada vez. Enquanto o aplauso enchia o salão de baile, June olhou para o mar de rostos e viu-se refletida neles. Mulheres que tinham aprendido que sobreviver era apenas o começo, que a cura era possível, que a vida do outro lado do medo era mais bonita do que alguma vez se atreveram a imaginar. Após a cerimônia, June ficou na varanda do hotel, com vista para Peachtree Street. Anthony a dormir nos braços apesar do barulho da celebração ainda decorrer no interior. O horizonte de Atlanta estendia-se diante delas, luzes a cintilar como promessas na escuridão. O telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Alden, vi o seu discurso online. O meu marido controla as nossas finanças e monitoriza as minhas comunicações há 3 anos. Esta noite, abri a minha própria conta bancária. Obrigada por me mostrar que posso salvar-me. June sorriu e respondeu. Tu já te salvaste. A conta foi só o primeiro passo. Confia na tua força. É maior do que pensas. Estas mensagens chegavam agora todos os dias. Mulheres em várias fases de reconhecimento, partida e reconstrução das suas vidas. June respondia pessoalmente a cada uma, lembrando-se de como se sentirá sozinha naqueles momentos escuros antes de encontrar a sua voz. Clary juntou-se a ela na varanda, com 2 copos de champanhe. Orgulhosa de ti, miúda. Orgulhosa de nós, corrigiu June, brindando com ela. Nada disto teria acontecido sem ti. Terias encontrado o teu caminho. Sempre foste mais forte do que pensavas. Só precisavas de permissão para ver isso. Enquanto permaneciam em silêncio confortável, June refletiu sobre a estranha matemática da sobrevivência. Como um momento de traição devastadora podia multiplicar-se em milhares de momentos de propósito. Como a pior coisa que lhe aconteceu acabou por a levar à melhor versão de si mesma. Pensava ocasionalmente em Brano, cada vez menos, à medida que o tempo passava. Estaria elegível para a liberdade condicional em 4 meses. Mas June não sentia ansiedade quanto à sua libertação. As ordens de restrição eram permanentes. O acesso a Anthony, limitado para sempre a visitas supervisionadas, que ele nunca chegou a solicitar. O mundo dele contraíra-se ao tamanho de uma cela de prisão, enquanto dela se expandira para além de tudo o que alguma vez imaginara possível. Brian desaparecera completamente depois de testemunhar no julgamento. June esperava que estivesse algures a aprender a confiar no seu próprio julgamento, a construir uma vida baseada em algo mais substancial do que métricas de redes sociais e aprovação masculina. Hora de ir para casa, disse Clary, por fim, quando Anthony se mexeu nos braços de June. Casa. A palavra ainda enchia June de calor, não a casa que partilhara com Brano, mas o apartamento luminoso onde aprenderá a confiar no silêncio em vez do medo. Onde o riso de Anthony ecoava em paredes que nunca absorveram discussões, ameaças ou o som das suas próprias lágrimas. Enquanto conduzia pelas ruas tranquilas de Atlanta, a mente de June divagava pelos planos para o dia seguinte. Uma entrevista matinal com um programa de notícias nacional sobre o trabalho da sua fundação, almoço com a sua agente literária para discutir o livro infantil que estava a escrever sobre mães corajosas e lares seguros,
e uma sessão de terapia à tarde, onde continuaria a trabalhar nas camadas finais de trauma que emergiam sempre que achava que já tinha curado tudo. A recuperação, aprenderá, não era um destino, mas uma prática diária de escolher-se, uma e outra vez. Em casa, aconchegou Anthony no berço, maravilhada, como sempre, com o sono pacífico dele. Ele cresceria numa casa onde o amor não era condicional, onde as emoções não eram armas, onde as vozes mais importantes eram as que se levantavam umas às outras. June vestiu o pijama e sentou-se ao portátil para escrever o post noturno do blog, um ritual que se tornará tão essencial como respirar. Esta noite, aceitei um prêmio por coragem. Mas quero falar sobre outro tipo de bravura. Aquela que acontece em frente ao espelho da casa de banho às 3 da manhã, quando olhas para ti mesma e decides que importas. Aquela que abre uma conta bancária secreta, guarda dinheiro de emergência, planeia um futuro que quem te controla não consegue ver. Aquela que confia no teu instinto, mesmo quando todos à tua volta dizem que estás errada. Isso não é só coragem, é revolução. Cada mulher que escolhe a si mesma está a mudar o mundo. Cada mulher que se recusa a encolher está a abrir espaço para outras crescerem. Cada mulher que fala a sua verdade está a dar a outra mulher permissão para encontrar a dela. Não tens de esperar por permissão para te salvares. Não precisas da aprovação de ninguém para saberes o teu valor. Não tens de ganhar o direito de ser tratada com respeito. Só tens de decidir que mereces ser salva. E então, salvar-te. O mundo está à espera de quem te vais tornar quando parares de pedir desculpa por existires nele. June publicou o post e fechou o portátil. Pela janela, via as luzes de outros apartamentos, outras vidas a desenrolarem-se na escuridão. Algumas dessas mulheres estavam, provavelmente, a ler as suas palavras naquele momento, a sentirem-se menos sozinhas nas suas lutas. O pensamento encheu-a de um sentimento de propósito que fazia com que cada passo doloroso da sua jornada tivesse valido a pena. Ao preparar-se para dormir, June apanhou o seu reflexo no espelho da casa de banho uma última vez. A mulher que a olhava de volta era tudo aquilo que a esposa grávida e assustada nunca poderia ter imaginado tornar-se. Financeiramente independente, emocionalmente forte, sem medo da sua própria voz. Mas mais do que isso, ela era livre. Livre do trabalho exaustivo de se fazer mais pequena para caber na visão de outra pessoa sobre quem ela devia ser. Livre da ansiedade constante de andar em ovos à volta do ego de alguém. Livre da mentira de que o amor devia doer. De que o sacrifício significava desistir de partes de si até não sobrar nada. Obrigada, sussurrou ao seu reflexo. A mulher que encontrara força na sua hora mais escura, que se recusará a desistir quando desistir teria sido mais fácil, que escolhera ver a traição como libertação e não como destruição. Depois, apagou a luz e foi dormir, na vida que tinha construído com as suas próprias mãos. Uma escolha corajosa de cada vez. De manhã, acordaria. E escolheria-se a si mesma outra vez. E tu? Teras tido coragem de deixar tudo o que achavas que querias, para construir a vida que realmente merecias?